Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Olívia, minha linda. Seja bem-vinda. Irmã Laide, seja bem-vinda. Amanda, seja bem-vinda. Cláudia, a paz do Senhor. Viviane, Mônica, galega linda. A paz do Senhor Jesus. Sheila, já está aqui, Sheila. Deus abençoe, Sheila. Camila, Deus abençoe. Olívia, mais um cheirinho aí para você. Sejam todas bem-vindas. Que coisa boa estarmos aqui nessa tarde. Que Deus abençoe vocês que estão entrando. Carol, a paz do Senhor, minha linda. Niele, a paz do Senhor. Sejam bem-vindas. Dani, a paz do Senhor. As nossas pregadoras de hoje já chegaram. Que Deus abençoe vocês. Gente, estamos muito felizes de estarmos aqui em mais uma live. Essa live é diferenciada. Essa live é uma live que está ligada. Irmã Edilza, seja bem-vinda. Nádia, minha linda. Aí de Solânia. É uma live que está ligada ao nosso projeto, o projeto da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui em João Pessoa, no nosso templo central, onde nós congregamos na Assembleia de Deus, junto com o nosso pastor presidente, José Carlos de Lima. E nós estamos aqui nessa tarde. Através dessa live nós vamos ter aqui uma culminância do nosso projeto, não do projeto como um todo, mas em parte, né? Porque nós estamos com um projeto que tem por objetivo, meta, ler toda a Bíblia, onde toda semana nós nos reunimos em um lar diferente, em uma das casas de nossas alunas, e ali nós fazemos a leitura da palavra. A nossa meta é ler toda a Bíblia. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Coisa boa ter vocês aqui. E aí, querido, você que está chegando agora, minha querida irmã, quando nós terminamos um livro, ao término de cada livro, nós vamos fazer uma live. E aí, nessa live, nós vamos convidar 3 irmãs que estão participando do projeto. E cada uma dessas irmãs vão compartilhar conosco um trecho da palavra do Senhor dentro daquele livro que foi estudado, que foi lido. Tá bom? Então, nessa tarde, Ruth, minha linda, paz do Senhor, nessa tarde, nós vamos ter a participação da nossa irmã Sheila, da nossa irmã Camila e da nossa irmã Daniele, tá bom? Eu já vou convidá-las aqui, deixe-me ver. Vocês aí 3, por favor, vão me dando um oi aí de novo para chamar vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês, se quiserem, aí vão compartilhando essa live, compartilha com tua mãe, com tua amiga, com tua vizinha. Com certeza Deus vai falar ao teu coração, ao coração daquelas pessoas que vão estar entrando. Vamos ver aqui se as meninas me dão um oi de novo. Tá bom? Sheila, Camila e Daniele. Vocês vão me dando um oi. Daniele já deu aqui. Deixa eu convidar a Dani para participar. Vamos ver se a Camila também já está dando um oi. Vamos convidar também Camila para entrar. Já mandei para você, Dani, Camila. Vamos chamar agora a Sheila. Só falta a Sheila aí dar um oi. Eita, paz do Senhor, Dani. Seja bem-vinda, minha linda. Paz do Senhor, irmã Sátia. Está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo sim. Paz do Senhor. Amém. Camila, minha linda. Paz do Senhor. Seja bem-vinda também. Amém, muito obrigada. Tá conseguindo ouvir? Tranquilo? Perfeitamente. Também vamos esperar agora a Sheila entrar. A nossa querida irmã Sheila. Pronto, o quarteto está formado. Amém. Sheila, a paz do Senhor, seja bem-vinda também. Tá conseguindo ouvir? Tranquilo? Perfeitamente. Também vamos entrar. Eu não sei se eu estou ouvindo, por isso que está dando eco. Ou é impressão minha.
Isso aqui, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Sheila. Então, sejam bem-vindas, meninas. Nós vamos iniciar compartilhando um pouco desse projeto com as pessoas que estão aqui conosco nessa live. Vocês estão ouvindo aí? Qual é a impressão disso? Interferência. Tá tendo interferência, tá? Melhorou agora. Melhorou, Ok, acho que é o agora. celular de alguém aí. Agora melhorou. Melhorou agora. Melhorou. Pronto, melhorou. Então, nós, antes de vocês começarem a trazer uma meditação para nós, da palavra do Senhor, eu quero ouvir um pouco vocês, para vocês compartilharem também acerca desse projeto, onde nós estamos aqui com o objetivo de ler toda a Bíblia. Nós já lemos os livros de Jeremias e Lamentações. E aí eu quero saber de vocês. Vamos começar com Sheila, cada um vai trazer um pouco a experiência que tem vivido e como tem sido esse projeto, a importância dele para a vida de vocês, tá bom? Aí eu quero começar com essa querida Sheila. Dani saiu, entra de novo, Dani, que eu te chamo, tá? Dani não, desculpa, é Camila, Foi saiu. Camila, eu acho que está aí. Camila. Verdade. Então nós vamos ouvir Sheila, compartilhando um pouco conosco a experiência, como tem sido para você, Sheila, a experiência de participar desse projeto. A paz do Senhor a falar, pessoal. todos, boa tarde. Sim. E para nós, para mim, né, tem sido uma experiência ímpar. Deus tem nos abençoado, tem aberto assim a nossa mente para a palavra de Deus, tem trabalhado de modo espetacular na vida da gente. E todos os dias, todas as vezes que a gente se encontra, a gente só tem mais sede da palavra. Porque é lindo trabalhar de Deus, assim, quando a gente procura ler a palavra, cada vez mais a gente tem mais sede. E esse projeto tem sido um fator assim, principal assim, para a minha vida espiritual, tem me ajudado muito, muito mesmo. Amém, que bom. Dani também, compartilha um pouco aí conosco, Dani, como é que tem sido para você participar desse projeto. Estou suspeita para falar, desde que a senhora apresentou o projeto, que eu tenho me esforçado para não faltar às aulas, porque reconheço que nesse tempo em que estamos vivendo, foi uma escolha maravilhosa desse livro de Jeremias, que nos traz tantas histórias de um tempo passado, mas de umas histórias que têm se repetido nesse tempo em que estamos vivendo. Então, tem acrescentado muitas coisas na minha vida. Tem sido realmente uma leitura impactante, porque é isso que a palavra de Deus faz. A palavra do Senhor, a única verdade que existe, ela nos confronta e ela mexe conosco, a ponto de revirar mesmo por dentro o nosso caráter, e acredito que seja esse um dos objetivos que tem. Então, é de muita importância esse projeto. A gente vai, a gente lê, a gente estuda, a gente sai de lá, o nosso interior renascendo, porque o Senhor faz isso mesmo. Verdades que antes são construídas de uma forma errada, a palavra do Senhor ela nos confronta e ela faz com que haja a mudança para que a gente possa verdadeiramente viver uma vida que honre ao Senhor e que remeta a Ele toda a glória que Ele merece. Então, o projeto, quem não faz parte e tem essa oportunidade, pegue sua noite, o seu tempinho e dedique ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. E creio que Ele fará muito mais. Amém. E também a nossa querida Camila, compartilha aí, Camila, conosco, como é que tem sido para você participar desse projeto, a sua experiência. Paz do Senhor a todas. Tem sido um prazer, né, participar desse projeto visionário de Sádia, né, que não só nos traz o ensino da palavra, né, de ser confrontado, como Dana disse, né, de melhorar a nossa procrastinação em estar
lendo a Bíblia, lendo a palavra todos os dias, enfim, compartilhando com as irmãs, né, experiências. Então, está sendo muito rica, riquíssima a experiência para nós, né? Todas as sextas-feiras a gente está fazendo o possível para não faltar, porque a gente sabe que vai sair dali, né, diferente, né, que é uma bênção realmente para nós. Amém. Que bom, gente. Então, para quem está chegando agora, essa live é uma live que está ligada a um projeto da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Quero já aproveitar também para agradecer a nossa superintendência, na pessoa do nosso pastor, Marcos Anísio, que tem nos apoiado em todos os projetos, tem abençoado, tem dado todo o apoio, né, à nossa EBD e a esses projetos de forma especial. Então, que Deus abençoe o nosso pastor Marcos Anísio também. Bom, então, nós terminamos já a leitura do livro de Jeremias e de Lamentações. Hoje, as meninas escolheram, cada uma escolheu uma porção de palavra do livro de Jeremias, e aí elas vão compartilhar conosco nessa tarde, tá bom? Ao término de cada livro, nós vamos ter uma live e nós vamos fazer esse rodízio. Hoje foi Camila, está sendo Camila, Daniela e Sheila. Nos próximos livros, nós vamos escolher outras alunas para que todas participem e venham também trazer o seu entendimento e a sua experiência em participar desse projeto. Então, hoje nós vamos começar nosso compartilhamento aí da palavra com a nossa querida Camila. Camila vai compartilhar conosco a porção da palavra de Deus que ela meditou e que Deus gerou aí no coração dela e que com certeza falará aos nossos corações também. Então, Camila, minha linda, fique à vontade e que Deus te use nessa tarde poderosamente para alcançar vidas. Amém, amém. Vamos ler em Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. A partir do versículo 4 até o 9. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras, né? Então essa insegurança, né, do chamado foi, né? Jeremias teve essas inseguranças, digamos assim, do chamado, né? Mesmo debaixo de uma palavra, né, poderosa, mesmo o Senhor falando com ele diretamente, mesmo ele sendo escolhido pelo Senhor e para o Senhor, né? Ele passou por esse momento de insegurança, né? E a primeira questão que ele passa é exatamente o sair da zona de conforto, né? Porque ele fazia parte de uma linhagem de sacerdotes, né? Ele vinha de uma família de sacerdotes. Seu avô era sacerdote, seu pai, Ilquias, também era sacerdote, né? E o sacerdote tinha mais aquele trabalho, né, mecânico, aquele trabalho mais direto, né? Digamos assim, aquele que tinha um roteiro a seguir, né? Ele observava as pessoas impuras para excluir da comunidade, ele observava, ele examinava os leprosos, ele cuidava do templo, ele ensinava as leis, né? Mas era como a gente diz, é como nós gostamos de um roteiro, né? E o sacerdote era mais esse trabalho direto, baseado em rituais de purificação, né? Então, ele participava de rituais de purificação, de oferecer sacrifícios. Já o profeta não, né? O profeta, ele não sabia, né? O que é que
de antemão o que é que Deus ia designá-lo para ele fazer, né? Ele não sabia, né? Não era uma coisa, era uma questão de dependência do Senhor, né? Era uma questão que exigia muito mais dele. Então, os sacerdotes também ministravam os rituais e não pregavam para multidões, assim como o profeta fazia, né? O profeta pregava aos povos, às nações e às multidões. Os sacerdotes também pertenciam a uma tribo especial, né? Eles tinham nome, eles tinham prestígio, eles tinham respeito, né? E eles também eram sustentados, né? O seu sustento era garantido pelos sacrifícios e também pelas oferendas, né? Já o profeta, ele não tinha o sustento garantido, né? Ele não vinha de uma tribo especial, ele podia ser de qualquer tribo, né? Então, era exatamente, denotava uma dependência muito maior do Senhor, né? Já o sacerdote era aquele trabalho mais direto. Então, primeiro, ele teve, obviamente, medo disso, né? E o segundo ponto era a questão de não saber se era a pessoa certa para o desafio, né? E aí ele vem com uma primeira desculpa, dizendo que não sabia falar, não tinha eloquência, até porque ele sabia que o trabalho principal do profeta era usar a fala, né? Era usar a fala. Então, para levar a palavra de Deus. E depois, a segunda desculpa que ele usou foi que era muito jovem, né? Alguns estudiosos dizem que Jeremias tinha mais ou menos 20 anos quando o Senhor o chamou, né? Então, ele achava que não teria a eloquência, a maturidade necessária para exercer o chamado que o Senhor tinha feito, né? De profeta. E a terceira questão era o medo, né? Porque Jeremias vivia num tempo, eu sei que a gente supõe que a maioria não existe tempo fácil para servir a Deus, né? Eu acho que para a gente servir a Deus todo tempo eu acho que é difícil, mas ele viveu no período da história que era muito mais difícil, né? Então, ele cresceu em Anatote, né? Ele cresceu em Anatote no período em que a idolatria ela prosperava, né? Ela crescia em Judá. Os sacerdotes piedosos também, eles não eram considerados. As crianças eram oferecidas como sacrifício, né? A lei de Moisés era desprezada, era desobedecida. Então, ele vivia num tempo de que as pessoas tinham um coração extremamente duro, um coração corrompido, né? Então, obviamente, ele ia ter medo, né? Ele ia ter medo de exercer seu chamado nesse tempo tão difícil, né? Então, é exatamente o que o texto fala, não é diferente de nós, né? Muitas vezes a gente gosta do roteiro, a gente até comentou na última reunião, né, Sádia? Do roteiro, a gente gosta do que está prontinho, né? Isso causa um incômodo, por quê? É exatamente a dependência que nos deixa um pouquinho incomodados, né? Então, e Deus geralmente nos chama para fazer coisas maiores do que nós. Então por isso, né, exatamente nessa questão dele chamar para exercermos coisas maiores do que nós, que a glória dele é manifestada. É exatamente aí que a glória se manifesta, que a dependência, que a nossa dependência do Senhor, ela fica mais acirrada e isso realmente incomoda, porque é um rasgado eu mesmo, né? É um rasgado nosso eu. A gente tem que se despir realmente, né? E até a gente costuma agir sem fé, muitas vezes, porque reconhecer as fraquezas da gente é uma coisa, mas achar que o Senhor não vai fazer o trabalho dele por conta delas, né, é outra. Então, isso é realmente agir sem fé, né? Na incredulidade mesmo, né? Que muitas vezes chega a nós esses pensamentos, né? Então, exatamente isso. Deus nos chama, Deus não nos chama, ele não nos salva, ele não nos usa porque a gente merece, né? É pura graça, é pura misericórdia, né? É pura sabedoria dele. Então, a gente tem que reconhecer, né? Por mais que tenhamos fraquezas, mas reconhecer a dependência do Senhor, né? E nosso chamado, porque todos nós fomos chamados para alguma coisa, né? Então, é
é puramente a dependência do Senhor mesmo, né? E de que o Senhor irá proteger, né? O Senhor irá dar o que nós precisamos, né? Como ele fez, como ele estendeu a mão tocou na boca de Jeremias, estendeu a mão, né? E deu essa segurança, né, na questão do falar dele, como a proteção dele, né? Que ele diz também aqui no versículo 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Então, é confiar, né? Estar dependente do Senhor em todo o tempo, né? No que o Senhor nos chamou para fazer, né? E exatamente estar ciente de que Ele irá nos proteger, ele irá zelar, principalmente pela sua palavra, né? Não é nem tanto por nós em si, mas pela sua palavra, ele irá zelar. Então, é isso. Que bênção, Camila. Amém. E como é importante essa sua fala, quando você traz aqui essa questão da dependência do profeta, né? Nós vimos que o profeta é esse canal que Deus levantara. O sacerdote era aquele que falava de Deus, falava, intercedia do povo para Deus. E o profeta, ele falava de Deus para o povo. Então, essa é uma dependência total, né? As palavras não são nossas, as palavras são do Senhor. E não se pode temer, não importa quem o Senhor envia, é preciso falar, né? Então, essa dependência é fundamental. Que coisa boa. Que Deus tenha falado aos nossos corações, aos corações que estão atentos nessa tarde. E pode ter certeza que ele vai continuar falando. Camila, permanece conosco, tá, Camila? Permanece aí na live. Nós vamos ouvir agora uma outra porção da palavra de Deus com a nossa querida irmã Daniele. Fique à vontade, Daniele. Eita, Jesus, eu estava preparada para ser a última. Mas é isso mesmo. Do convite da live, eu me preocupei muito sobre o que eu iria falar. E achei engraçado, quando todo mundo já sabia o que ia falar, e eu, Senhor, chega aqui porque eu não sei, de fato. Mas desde o início, o Senhor, ele me levou, e eu até acreditei que eu realmente fosse falar sobre o coração. Mas aí hoje o Senhor me levou até o capítulo 7 de Jeremias, e eu queria ler com vocês, que a gente acompanhasse. Eu vou ler duas passagens, capítulo 7 e os versículos 23 e 24, e vou fazer a leitura do capítulo 29, os versículos 12 e 14, parte A. Então, primeiramente, o capítulo 7, o versículo 23 e 24, que diz assim: Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás, e não adiante, e não para adiante. E o capítulo 29, que diz assim, o versículo 12: Então me invocareis, misericórdia. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia. Nesse período aqui, Camila já falou um pouquinho sobre essa dependência do profeta. E aqui, quando a gente chega no capítulo 7, o Senhor, ele falou com Jeremias que Jeremias precisava ir para a frente do templo. E na frente do templo, o Senhor vai falando com Jeremias o que Jeremias deveria falar para o povo. Camila já começou falando aí como é que aquele povo vivia nessa época. Aquele povo era um povo que Deus tinha uma aliança com ele, porque o Senhor havia feito
essa aliança. Desde Abraão fez uma aliança com aquele povo de Israel, e essa aliança ela permanecia de pé. Mas aquele povo, com o passar do tempo, com o passar dos anos, aquele povo ele começou a se afastar do Senhor. E se afastando do Senhor, eles ficaram cada vez mais cegos no seu comportamento, mais cegos nas suas paixões, mais cegos no seu coração. E o que aconteceu? Quando o Senhor fala com Jeremias que ele vai para a frente do templo, para que Jeremias fale com o povo, apesar de ser esse povo que havia se afastado, que havia construído altares, que estava adorando outros deuses, que estava explorando o próximo, que não estava cuidando das viúvas, dos órfãos, e estavam cada vez mais gananciosos por posições e dinheiro, mesmo assim, esse povo ainda ia para o templo adorar o Senhor. Então, daí a gente tem a primeira reflexão, quando Jeremias, lá na frente, no capítulo 17, e eu gostaria de ler com vocês, no capítulo 17, o versículo 9, capítulo 17, o versículo 9, ele vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os sentimentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E aí eu quero fazer essa reflexão com vocês, primeiro, a respeito do nosso coração. O coração do homem, a gente acabou de ler, é um coração enganoso. A gente sabe que quando o Senhor ele criou o homem perfeito. Mas quando o homem peca, com a queda, todos nós já nascemos com esse coração contaminado. Esse coração que nos engana, esse coração que guarda emoções que muitas vezes querem dirigir a nossa vida. E por conta dessa falta de vigilância, esse coração vai nos levar a tomar decisões erradas na nossa vida. Quando Jeremias ele está à frente do templo e o Senhor fica falando para Jeremias que ele fale com aquele povo, Jeremias começa a falar com aquele povo para que aquele povo seja tocado a entender que os caminhos que está tomando são caminhos que levarão à morte. São caminhos que levarão ao Senhor rejeitar aquele povo. E Jeremias começa falando ali na frente do templo sobre a forma de se comportar, sobre a forma como eles estão vivendo. E está dizendo como é que vocês ainda conseguem vir ao meu templo e acharem que estão levantando um altar para mim. Percebam que nesse tempo existiam os falsos profetas que, embora Jeremias clamasse ao povo, falasse ao povo do que o Senhor, o único Deus, o Deus que fala a única verdade que existe, embora Jeremias estivesse falando ao povo e chamando o povo ao arrependimento, porque essa era a mensagem do Senhor, existiam outros falsos profetas, existiam outros profetas falsos que ficavam ali passando a mão na cabeça daquele povo, tentando diminuir o que estava para vir, dizendo não, vai ficar tudo bem, não é assim, olha só, o Senhor tem palavras de paz, vai tudo ficar bem. E o povo, eu me pergunto e pergunto a vocês, por que é que o povo preferiu acreditar num profeta falso, que não estava falando a verdade? Porque foi que o povo se inclinou para isso e não se deixou ser tocado pela palavra do arrependimento? Por que foi? Porque tudo isso está no coração do homem. O homem tende a fazer o que é mais fácil para ele. Camila até já falou sobre isso. Tende a fazer o que é mais fácil para ele.
Ele vai correr. Nós, se for depender de nós mesmos, nós iremos correr o tempo todo buscando alguém que passe a mão na nossa cabeça, alguém que diga para nós que tudo vai ficar muito bem, que nem precisa a gente se arrepender tanto, porque Deus entende o nosso coração, Deus entende que a gente é fraco, que a gente é falho, mas a gente não pode se deixar levar por essas mentiras. O nosso coração ele é enganoso, logicamente que ele vai falar para a gente o que é mais fácil, o que é melhor. E muitas vezes essas emoções vão nos levar para longe de Deus. Não vai nos levar para perto. Esse coração enganoso, esse coração mentiroso, esse coração que bagunça as minhas emoções, ele vai querer me afastar do Senhor. É por isso que em tantas passagens do livro de Provérbios, o próprio Jesus falando, Jeremias várias vezes vai citar esse coração, que desse coração depende a nossa vida, do que a gente vê, do que a gente olha, porque o pecado chega primeiro nos nossos olhos, vem aqui pelos nossos ouvidos e ele desce para o nosso coração. E esse coração ele é corrompido desde a queda. Esse coração ele não pode ser, de fato, algo que vai nos guiar. Nós não podemos deixar que esse coração nos guie. O que deve nos guiar é a renovação da nossa mente, através do Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha se corromper e não venha se conformar com o Deus desse século. Aquele povo, eles faziam tudo o que queriam. E eles iam para o templo como se o templo fosse um amuleto. Aqui eu estou protegido. Estou protegido aqui, nessas paredes, porque isso aqui é a casa do Senhor. Isso aqui é o templo, é a morada de Deus. Então, o Senhor fez uma aliança, eu estou protegido. Não importa o que eu faça, não importa o que eu venha fazer, não importa quais pecados eu cometo. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira que muitas vezes a gente está ouvindo nos nossos dias. E o Senhor, Ele quer que a gente leia a palavra dEle, porque essa palavra é o que nos liberta. Essa palavra é o que nos conforta, é o que nos confronta. Essa palavra é a palavra de libertação. Quando a palavra do Senhor chega na nossa mente, no nosso coração, não tem como continuar sendo corrompido. Não tem como a nossa mente ela não conseguir entender que o Senhor não tem esse pensamento de paz para a gente. E aquele povo, eles acreditavam que ainda estava sob a proteção, sob o cuidado de Deus por conta da aliança. Mas eles esqueceram que eles estavam fazendo coisas que estavam entristecendo, que estavam magoando o Senhor, que estava trazendo um peso de ira sobre aquelas atitudes. Tanto é que mais na frente, no capítulo 7, o Senhor vai dizer a Jeremias: Jeremias, não ore por esse povo. Jeremias, pare de me incomodar chorando por esse povo. Você não está vendo que quanto mais eu chamo esse povo, quanto mais eu digo a eles que assim não é o correto, quanto mais eu digo a esse povo que não é dessa forma, mais esse povo corre para fazer coisas piores. E a gente vai ver que as pessoas elas estão ali... Os pais colocam os filhos para pegar lenha, os pais acendem o fogo, as mães preparam a massa, fazem pães, entregam a rainha dos céus. Em todos os caminhos, por onde estão indo para o templo, eles estão ali passando, oferecendo bebidas a outros deuses, e chega ao ponto de naquele lugar onde o Senhor tinha uma aliança com aquele povo, eles pegam agora os seus filhos e queimam vivos, oferecendo essas vidas a deuses pagãos. Então o Senhor, ele estava dizendo àquele povo: ou vocês se arrependem, ou o meu juízo virá sobre vocês. O Senhor já tinha levantado muitos profetas. O Senhor levantou Jeremias muito cedo, como Camila já falou. Jeremias ficou nessa dependência do Senhor, sofrendo, chorando, outras horas vivendo... aquele povo acusando Jeremias, ridicularizando ele, dizendo que aquilo era um exagero, que não ia acontecer nada daquilo, que aquelas palavras não eram as palavras de Deus. E o Senhor,
ele mais na frente, nesse capítulo, ele vai fazer uma relação com Siló. E é justamente esse o ponto da minha reflexão, porque eu fui lembrar de fato o que foi que aconteceu em Siló, e aí a gente encontra que Siló foi um lugar muito importante, né? Onde guardou a Arca da Aliança, onde foi construído o tabernáculo, onde Josué, depois de ter peregrinado no deserto por 40 anos, Josué chega ali, constrói um altar, eles fazem culto ao Senhor, acontece ali aquela divisão histórica das 12 tribos, das terras das 12 tribos, e aquele lugar, ele foi por muito tempo, um lugar onde foi levantado esse altar do Senhor. Da mesma forma que Jerusalém. Em vários momentos da história, se voltava para o Senhor e reconstruía esse altar para Deus. Mas depois de um certo tempo, aquele lugar onde já tinham sido proferidas palavras corretas, atitudes corretas, de repente aquele lugar, ele deixou de ser um lugar que demonstrava fé, aquele lugar que trazia amor, da mesma forma como o povo de Israel. E a gente viu que o Senhor permitiu a destruição de Siló, né? Daquele altar, os filisteus, eles foram e destruíram aquele local que tinha sido consagrado. Nessa mesma forma, o Senhor está ali falando com Jeremias, para ele falar para aquele povo que aquilo vai acontecer também com Jerusalém. Aquilo vai acontecer porque as pessoas se afastaram de Deus. As pessoas agora querem viver pelas suas próprias paixões. Querem agora dar ouvidos a falsos profetas que massageiam o seu ego, que querem dizer para você que o que você faz de errado, tudo bem. E não é para isso que Deus tem nos chamado. Deus deixou a palavra dele, que ela não se renova, porque ela não precisa se renovar todos os dias, porque essa é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, que eu fico maravilhada quando eu comento com os meninos na escola dominical, como somente Deus poderia escrever algo que serviu há 2000 anos atrás, que serviu desde muito tempo atrás e consegue ser tão atual nos tempos de hoje. Como a gente consegue ler Jeremias e a gente consegue encontrar em Jeremias características da nossa sociedade corrompida, das coisas que tem muitas vezes falado-se nas igrejas, profetas que têm se levantado contra a palavra de Deus, e a gente fica, meu Deus, como? Somente o Senhor. Porque essa é a única verdade que existe. E essa verdade é o que nos confronta. Essa verdade é o que causa mudança em nós. E a gente fica lendo, e eu chorei hoje de manhã, porque eu disse, Senhor, eu não quero ser um lugar como foi Siló. Eu não quero ser um lugar como Jerusalém, que conhece Deus, que viveu os milagres do Senhor, que viveu tantas coisas, que o Senhor se apresentou, que o Senhor livrou, que o Senhor deu provisão, que o Senhor trouxe palavra, que o Senhor trouxe aconchego, que o Senhor trouxe tantas coisas, e de repente eu virar as costas para Deus, construir ídolos que não obrigatoriamente não precisa ser uma imagem de escultura, mas qualquer outro ídolo, qualquer outra coisa que eu coloque no lugar do Senhor. Como não ser alguém que deixe o seu coração ser corrompido pelo príncipe desse mundo, pelas coisas desse século, pelas palavras que muitas vezes a gente escuta e aquilo quer descer para o nosso coração. Tudo bem, Deus perdoa, isso é muito simples, o Senhor não precisa não se preocupar com tudo isso não, porque isso é o que muitas vezes alguém tem feito com o Evangelho. E o Evangelho de Cristo, ele traz libertação. Se não for a libertação da nossa vida, se não for a libertação do nosso eu, do nosso ego, de tudo aquilo que nós temos de errado, se não houver esse confronto, não haverá arrependimento. E o Senhor tem nos levantado nesse tempo para ler essa palavra, para deixar essa palavra remoer a gente por dentro, para que a gente possa entender de fato o que Deus quer de nós.
que a gente não seja como esse povo, que a gente alcance a misericórdia do Senhor antes, buscando do Senhor o arrependimento genuíno, buscando dele confessar os nossos pecados, para que a luz do Senhor, ela reflita em toda a nossa forma de viver, em toda a nossa forma de falar, em todos os momentos do nosso trabalho, na fila do banco, com o nosso vizinho, na hora que for limpar a calçada, com o empregado, com um doutor, um hospital, que verdadeiramente todas as nossas ações, elas possam, de fato, apresentar ao Senhor. E que o nosso clamor seja: leia a Bíblia, deixe o Senhor te confrontar, deixe o Senhor entrar no seu coração, porque somente Ele pode restituir esse coração corrompido. Somente o Senhor pode fazer de novo, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração temente ao Senhor, um coração que de fato a quem o Senhor se agrade, que o Senhor olhe. E o Senhor está aqui Jesus, quando ele veio, que ele está lá conversando com a mulher samaritana, ele vai dizer a ela: está chegando a hora, e agora é a hora. O Senhor está com os olhos procurando verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adoradores que buscam somente a proteção do Senhor. Não são aqueles adoradores que faziam as suas oferendas aos deuses pagãos e entravam no templo e diziam: aqui eu estou protegido. Não são esses adoradores. São os adoradores que reconhecem que somente o Senhor é Deus. E que a gente não pode amar o Senhor de qualquer forma. Que a gente não pode, o Senhor é um amor, Ele tem um amor incondicional por nós, Ele tem um amor que supera qualquer outro tipo de amor, Ele tem, mas Ele exige de nós obediência. É dessa forma, quando eu li o versículo que ele diz, preste atenção, lá no versículo 23, ele vai dizer: dai ouvido à minha voz. Porque quando a gente dá ouvido, Ele vai ser o nosso Deus. E nós seremos o povo dEle. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Aquele povo, ele estava acostumado a oferecer sacrifícios, a queimar ofertas. E o Senhor, ele diz para Jeremias: diz a esse povo que isso nunca me importou, isso nunca me interessou. Eu nunca exigi sacrifícios de ninguém, eu nunca exigi incenso, eu não estou exigindo outra coisa, eu só digo uma coisa: me obedeçam. Ouçam a minha voz, porque quando vocês ouvem a minha voz e me obedecem, eu vou guiar vocês pelo caminho de paz. Eu vou guiar vocês pelo caminho que eu quero. Aleluia. Eu vou guiar vocês para tudo aquilo que todos vão olhar e vão dizer: como é que essa pessoa está em paz? Porque somente o Senhor é quem pode trazer essa paz. Em meio às tempestades, em meio às tribulações, em meio a tudo que, quando Camila falou aí do script, né? A gente é acostumado com roteiro, com script. Quando a gente não recebe isso, ou de vez em quando a gente tem um script todo formado e acontece alguma coisa e tira tudo do lugar. E quando tira tudo do lugar, é normal a gente sentir medo, a gente se desespera. Mas o Senhor está dizendo: obedeça-me. Obedeça aos meus ensinamentos. Obedeça, porque você ouvindo a minha voz e me obedecendo, eu vou guiar você por todo o caminho. E eu vou levar você a pensamentos de paz, pensamentos que nenhuma outra pessoa pode dar. O meu amor, o Senhor diz, que é um amor leal, que é um amor perfeito. E Ele tem ciúme da gente. A gente não pode amar alguém que nos ama incondicionalmente de qualquer forma. A gente não pode dizer que ama o Senhor se o nosso coração está distante dele. O filho que ama a Deus está com seu coração perto dele. Está na hora da adversidade, está na hora da dificuldade, mas o nosso coração está perto. O Senhor, ele tem esse amor incondicional por todos nós, mas ele exige de nós fidelidade. A gente precisa estar com o nosso coração próximo a ele e amando ele
para que a gente possa adorar não com falsidade, com hipocrisia como aquele povo, mas de fato que a gente possa ser os adoradores que o Senhor está procurando. E foi essa a minha reflexão. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que essa palavra nos confronta, que essa palavra muitos receberam, porque eu primeiramente eu recebi, eu me alegrei, eu pude chorar, eu pude pedir perdão ao Senhor, eu pude pedir misericórdia, eu pude dizer a Ele: Senhor, às vezes o meu caminho é errado, mas mesmo nesse caminho errado, eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor me coloque de volta no caminho. Porque eu quero viver de fato essa vida de obediência. Porque o Senhor, Ele exige essa obediência para o nosso bem. Essa obediência, ela vai nos levar a caminhos de paz. Essa obediência, ela vai trazer para nós uma santificação diária. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que sem a santidade ninguém vai ver o Senhor. E a gente quer ver Jesus, a gente quer se encontrar com Ele, conhecer Ele, ver de fato como Ele é, porque a gente hoje, a gente ouve falar, a gente lê a palavra, a gente imagina, mas um dia a gente tem essa esperança de que a gente vai ver o Senhor face a face e vamos conhecer Ele de fato, num todo, como Ele é. Amém? Glória a Deus. Quanta meditação, como é bom ouvir a voz do Senhor, como é bom ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco através da sua palavra. Que Deus continue abençoando Daniele, permanece aí também conosco. Nós vamos agora ouvir a nossa querida Sheila também, que tem algo da parte de Deus para compartilhar conosco nessa tarde. Fique à vontade, Sheila, que Deus também te use poderosamente. Amém, amada. Pai do Senhor a todas, mais uma vez. Queria ler com vocês aqui capítulo 1 de Jeremias, versículos 11 e 12. Que diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo a minha palavra para cumprir. Amado. E todo o nosso, aliás, o contexto histórico dessa passagem, a gente volta lá para o rei Salomão, na morte dele, e quando houve a morte do rei Salomão, houve a queda da monarquia. Ele foi o último rei de Israel como nação. E aí, com a morte dele, e foi quebrado e foi dividido o reino entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele ficou com 10 tribos e o reino do sul ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. E aí o reino do norte, ele foi dizimado. Os assírios levou cativo o reino do norte. Então, Deus levantou Jeremias para profetizar para o reino do sul. E nesse contexto, ele levanta Jeremias em uma situação em que estava Judá e Benjamim. O povo estava totalmente, como Camila já disse, a nossa amiga Dani também, o povo mais ao Deus dele. E Deus escolhe Jeremias para pregar o arrependimento daquela nação. E Jeremias era de família sacerdotal, como já foi dito aqui essa tarde. O seu pai era Uquias, e agora o Senhor chama ele para o ministério de profeta. Ele sabia como era ser sacerdote, porque ele vinha dessa linhagem. Mas aí agora vem uma nova etapa da vida dele, Deus o chamando para ser profeta. E quando Deus chama ele fica amedrontado. É tanto que ele diz assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Mas ele fala, como a gente diz, em sentido figurado, porque ele sabia o peso que era. O peso que era ser
um profeta, principalmente na época que estava aquele povo totalmente idólatra, sem querer o Senhor. A idolatria era tão grande que foi comparada, Deus falou nos capítulos depois, que a idolatria, o pecado de Judá era pior que o das cidades de Sodoma e Gomorra, para vocês terem ideia. Então, era um tempo muito difícil para um profeta, e ele sabia daquilo. Então, quando Deus encontrou-se com Jeremias, ele sabia disso, e ele temeu muito. Então, para que Deus comprovasse na vida de Jeremias, para que Jeremias soubesse que realmente que Deus queria aquilo dele, Deus fez ele ter uma visão. E a primeira visão que Deus dá a Jeremias é quando ele pergunta: o que é que vê, Jeremias? E Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Quer dizer, ali Deus, ele já estava confirmando o propósito de Deus na vida dele como profeta. Pois ele, naquele momento, foi aberto os olhos espirituais de Jeremias. E ele conseguiu enxergar o que o Senhor lhe mostrara. Muitas vezes, a gente não entende o que a gente está passando na nossa vida secular, na nossa vida. Às vezes a gente diz que as lutas são tão grandes, são tantas situações adversas. A gente espera tanto uma vitória de Deus, às vezes a gente espera 20 anos e a gente pergunta: por que, Senhor, eu estou ainda nessa peleja, né? Muitas vezes é porque você ainda não abriu os seus olhos espirituais. E o que Deus quer nessa tarde é que você abra seus olhos espirituais. Deus quer que você faça algo para Ele. Que você abra, que você veja o que realmente Ele quer na sua vida. Nós vivemos num tempo de mordomia. Queremos viver o nosso eu aqui. Só é aquilo ali para a igreja, fazer a nossa parte, cantar, louvar, vir para casa. E muitas vezes a gente passa por tantas situações e diz assim: meu Deus, por que isso? Mas é porque a gente não atentou, porque a gente não atenta para o que Deus quer da nossa vida. Às vezes a gente sente tanto, passa por tanta tribulação, como eu acabei de dizer, mas Ele quer que você, essa tarde, sinta que Ele quer fazer algo novo na sua vida. A vara de amendoeira que Jeremias viu, a árvore não, ele viu a vara, né? Então, a vara de amendoeira, ela significa o tempo de Deus na nossa vida. Pois a amendoeira, ela seca no inverno. Ela seca todinha, só fica a vara mesmo. E quem olha assim de longe, pensa que ela morreu, que ela não vai vir. Mas aí, antes da primavera chegar, ela é uma das árvores. Eu acho que como eu estava lendo, ela é uma árvore que, antes da primavera chegar, ela já coloca as suas flores e já fica frondosa. Então é assim, quando a gente abre os nossos olhos espirituais, Deus, ele chega na nossa vida. Mas existe primeiro uma busca, existe uma renúncia da nossa parte, para que Deus venha operar poderosamente na nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Sheila. Que coisa boa. Como eu estou feliz nessa tarde. Quero já expressar minha alegria, estar fazendo essa live com vocês. Que Deus continue abençoando vocês que abraçaram esse projeto. Esse projeto só existe por causa daqueles que querem aprender, por causa daqueles que se deixam levar pela voz do Espírito, entendem que precisam mais de Deus. Então, nós precisamos mais de Deus. Enquanto vocês estavam falando, me veio assim à memória os primeiros dias das nossas reuniões, né? Vamos para a 12ª reunião nossa. Já lemos o livro de Jeremias e de Lamentações, e agora nós vamos para os evangelhos, começando com o evangelho que escreveu João. Nós vamos fazer essa mesclagem aí, querendo trazer sempre Jesus agora para andar conosco nessa caminhada aí da leitura da Bíblia.
E aí lembrei das primeiras experiências, como nós somos impactadas. Gente, quando nós começamos a ler o livro de Jeremias, eu olhava para as meninas, eu via as lágrimas descendo, eu olhava para mim, eu digo, meu Deus, não, foi algo assim tão impactante. O livro de Jeremias, eu disse, Senhor, nós vamos iniciar esse estudo através por qual livro? São 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, é a boca de Deus, é a palavra viva de Deus inspirada. Mas eu disse, Senhor, nos dá uma direção, que livro começar? E aí aquela voz muito forte dentro de mim, Jeremias. E esses foram reuniões, dias que Deus impactou a nossa vida. Gente, cada vez que nós líamos a palavra, o que eu sempre falava às meninas, vocês entendem que não somos nós que lemos a palavra, mas é a palavra que nos lê, é a palavra que nos desnuda. E ouvir a voz das Escrituras é extraordinário. Então, sou muito grata a Deus pela vida de Sheila, que está aqui conosco. Sheila hoje está aí com o seu amado, à frente de uma congregação aqui da Assembleia de Deus Nossa. Vocês estão aonde, Sheila, agora? Na congregação do Grolina, em Colinas do Sul. Lá em Colinas do Sul. Então, eu vejo tudo o seu preparo. Eu sei que Deus está levantando Sheila aí com outra visão, dentro da congregação que ela está aí com o seu amado. Sheila faz parte ali conosco, que é aluna também da EBD. Gente, a Daniele, vocês já viram isso, a teóloga falando também, né? Daniele também foi nossa aluna da EBD. Hoje ela é professora dos adolescentes ali no Tempo Central. Como eu fico feliz, quando eu olho para a nave, já tem mais de 7 professoras que saíram da nossa turma. Então isso é muito gratificante, essa é a nossa maior recompensa. Tem também a nossa querida Camila, gente, Camila também. Camila foi uma das pessoas que eu ficava olhando assim, na hora da leitura, que eu olhava para a feição de Camila, os olhos de Camila ficavam assim, ó, brilhando. Eu olhava para a feição de Camila, ela impactada, dentro do estudo da palavra. E eu sei que Deus tem muita coisa na vida também da Camila, tem muita coisa na vida dessas jovens senhoras que Deus está levantando com tanta sede da palavra. E como é bom. Eu vejo Daniela, Sheila e Camila, a valorização que nós precisamos dar à nossa EBD. Eu sempre digo que a EBD é um espaço de formação também de liderança. Não tem como ter líderes fortes sem ter se alicerçado na palavra. É na EBD que vai se formando os verdadeiros líderes alicerçados, firmes nos princípios. Então, sou muito grata a Deus por vocês. Nós vamos ter outras lives. Para cada final de leitura de livro, nós vamos fazer uma live como essa. Hoje está sendo aqui conosco Sheila, Camila e Daniele. Nas próximas lives, teremos outras participando. O nosso objetivo é que todo mundo participe. Eu digo, tenham calma, que são 66 livros. Serão muitas lives aqui, né? Então, muito grata a Deus pela vida de vocês. Sou feliz demais, demais. Eu digo sempre às meninas, sabe o que é o meu desejo? É que elas cheguem onde eu nunca cheguei. A minha alegria é que elas alcancem patamar que eu nunca chegarei a alcançar. É que elas voem muito mais alto do que eu. E como eu me alegro, ver hoje Daniela aí, vocês veem, né, ensinando, professora dos nossos adolescentes, crescendo, né, experiência com Deus, crescendo muito mais na palavra e formando outros líderes, uma juventude que não vai ser o futuro da nossa igreja, é a nossa igreja que está sendo preparada, né, para liderar também futuramente. Então, eu quero já abrir a oportunidade mais uma vez para vocês trazerem as considerações de vocês. Vamos começando daí por Camila, depois Sheila e depois Daniele. Quero agradecer pela confiança, né? Só o Senhor sabe como a gente ficou quando o Sádra disse os nomes, né? É lógico que ainda tem muita insegurança nossa, né? Mas o Senhor está trabalhando, né? E a gente agradece muito, né, por essa força, por Sádra sabe levantar a gente, empurrar a gente, né? A gente sente privilegiado de estar perto dela, né? É uma pessoa que forma liderança. Ela não fica só para ela produz frutos, né? Isso é muito gratificante, né? Desculpa aí o nervosismo, não vou negar que eu tenho ainda muito nervosismo, mas eu quero agradecer a todos, primeiramente a Deus, né? E a Sádia e as minhas amigas queridas. Deus abençoe a todos. Amém.
Verdade, agradecer primeiramente a Deus. Nervosismo realmente é muito grande. É a primeira vez, né, que, pelo menos eu, é a primeira vez que eu entro numa live. Nunca entrei ao vivo numa live. Sádia já é acostumada. Mas eu agradeço a Deus primeiramente, segundo a Sádia, por ser essa pessoa encorajadora. Realmente, como a Camila disse, que dá frutos. Ela é uma pessoa que coloca a gente lá para cima mesmo, que quer ver realmente a gente andar. E eu agradeço a Deus pela vida dela, por ser essa professora maravilhosa. Sempre, sempre. Que Deus abençoe a todos que assistiram. Desculpa aí qualquer coisa, o nervosismo, né? Mas é assim mesmo. Que Deus abençoe a todos. Sheila. Eu, Tá ouvindo, Sheila? Sim, oi? Pode ficar à vontade, minha linda, para também trazer suas considerações finais. Dani, sou eu. Dani, É tudo. Eu também, eu quero agradecer, né? Fazer minhas as palavras aí de Camila, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Porque é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando, né? De sermos encorajadas para cumprir. É tipo assim, a gente está ali, a gente sabe que tem um propósito, aí a gente fica com medo, a gente não tem coragem, aí chega alguém atrás que vai, peraí, é do empurrãozinho que estão precisando, toma aqui o empurrão, né? Desde domingo eu falei para ela, a senhora vai passar a noite orando, né? Porque, olha, é muita responsabilidade, é muita coragem, né, de colocar as estreantes para ir para uma live, mas também é a certeza de que o Senhor colocou esse projeto em seu coração, Sádia, e como foi um projeto vindo direto do coração dele para o seu coração, ele tem dado força, tem lhe dado coragem, e essa coragem tem sido passada para nós. Ela sabe do carinho que eu tenho, né? A aluna dela ali, eu acho que, quantos anos? Mais de 10 já. Micaela era Mais de 10 anos com vocês. Mais de 10 anos. Foi quando eu retornei para a Assembleia de Deus, foi quando eu retornei para as aulas da EBD, já fui direto para a sala dela, e foram muitas palavras de encorajamento, muitos ensinamentos, porque ela tem essa característica de ser realmente uma professora nata, apesar de todas as qualificações técnicas, ela tem essa vontade de fazer discípulos, de fazer outras professoras, de fazer outras mulheres levarem a palavra de Deus. Então, eu só tenho a agradecer por todo esse cuidado, a responsabilidade, essa forma como ela nos deixa à vontade e como ela nos pressiona para a gente não ter coragem de dizer não, eu não vou. Né? Então, que o Senhor continue nos abençoando, continue abençoando a sua vida, Sádia. E que esse projeto ele traga cada dia mais mulheres para que sintam essa necessidade de buscarem em Deus, saciar todos os nossos anseios, corrigir os nossos caminhos errados, que que esse continue sendo o objetivo da gente conhecer a Deus e a gente ter nossa mente realmente transformada através da palavra. Só agradecer. Que coisa boa. Glória a Deus. Gente, que bom. E queremos convidar outras mulheres também, né? Outras irmãs que moram aqui em João Pessoa, congregam ali em Jaguaribe e ainda não frequentam a EBD. Eu sou aquela irmã que, quando termina o culto, a primeira coisa que eu faço é: você frequenta a EBD? Eu sou atrás das irmãs da igreja. Você já frequenta a EBD? Você já frequenta a EBD? Chamando as mulheres para participar da EBD, espaço de crescimento, né? Espaço de formação, onde nós aprendemos a palavra. Que foi que saiu? Foi Sheila? Foi Sheila, acho que é algum problema. Então, sou muito grata a Deus e que outras mulheres cheguem, que outras mulheres possam ser despertadas para aprender mais do Senhor. E nós vamos terminar, teremos outras lives, tá bom? Com outras meninas também aqui compartilhando conosco a palavra. Nós vamos terminar essa tarde orando. E aí eu vou convidar a nossa querida Camila para orar por essas mulheres. Mulheres que precisam ser despertadas. Mulheres que têm um chamado e talvez nem saibam que tem esse chamado.
mas que sejam despertadas nesses últimos dias para a palavra do Senhor, para uma vida de oração, para que ela possa exercer o ministério e dar muito fruto, tá bom? E depois a nossa querida irmã Daniele também vai levantar um clamor ainda pelas mulheres e de forma específica vai orar pelos corações dessas mulheres. Muitas mulheres que estão aí, sabe, às vezes embriagadas, às vezes confundidas e precisando de discernimento na sua vida, tá bom? E se tiver alguém aí que queira voltar para Jesus, alguém que esteja afastado, alguém que esteja desviado e que queira voltar-se para o Senhor, esse é o momento. Escreve aí embaixo, nós vamos estar orando, mas vamos estar com os olhos abertos, tá bom? Para acompanhar aquilo que você escreve, os pedidos. Se tiver alguém que queira voltar-se para o Senhor, escreve eu quero. Que no decorrer da oração nós vamos te incluir, tá bom? Já temos alguns pedidos aqui. Irmã Ilessi já está fazendo um pedido. Ora pela minha saúde, fígado, grau 3, por má alimentação. Gente, a irmã Ilessi aqui é uma filha também nossa na fé. Nós ganhamos a irmã Ilessi quando fomos pregar no interior, aqui na Paraíba, no trabalho no ginásio de uma escola. E ao término da pregação, ela aceitou Jesus e já foi batizada com o Espírito Santo de Deus. E nesse período pandêmico, né, ela sempre participou das nossas lives. Às vezes fazia 10 horas de live, ela lá. E teve um dia que a irmã dela adoeceu, foi às pressas ao médico, e ela entrou na live, gente, ao vivo, direto do hospital. A irmã dela muito mal no leito, e naquela hora nós levantamos um clamor por sua irmã. Deus ergueu a irmã dela, ela fez aliança com Jesus dentro do hospital, na hora da live, ao vivo ali. Então, que Deus continue te abençoando, Ilessi. No final, nós vamos orar por quem está enfermo, tá bom? Então, vamos orar. A nossa querida Camila ora. E depois, Daniela, eu fecho também esse momento orando. Fica à vontade. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, tão rico. E só tu, Pai, só tu fazer isso, Senhor. Obrigada por cada ouvinte, cada um que assistiu, que tenhamos sido confrontados pela tua palavra, Senhor, que possamos praticá-la a cada dia, Pai. Nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai. Ajuda que tenhamos ainda mais sede da tua palavra a cada dia, mais sede de ti, Senhor. Que cada uma das mulheres que ainda não estão conosco, Pai, que elas se sintam atraídas, elas se sintam convidadas, Senhor. Que elas sejam bem-vindas, Pai, nesse espaço tão rico, Pai. Que onde aprendemos mais da tua palavra, Senhor. Nos ajuda a cada dia, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda na tua presença, Pai, nós queremos te agradecer por essa tarde. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que foi dito nessa live, Senhor, por toda a palavra inspirada pelo Senhor, que foi dada a nós como um banquete nessa tarde, Senhor. Nós te pedimos, nós te apresentamos, Senhor, nesse momento o nosso coração. Nós entregamos o nosso coração em tuas mãos, Pai, certo, Jesus. De que não existe outro lugar melhor para o nosso coração estar, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor. Nós pedimos, Deus, transforma-nos, Senhor, de dentro para fora. Transforma o nosso coração. Tira o nosso coração, Senhor, que às vezes é tão duro. Às vezes, Senhor, é de tanta acusação. Às vezes é de tanto peso, Pai. Tira o nosso coração. E coloca em nós, Senhor, um coração disposto a te obedecer. Coloque em nós, Senhor, um coração de carne, Pai, para que nós possamos sentir a Tua presença. Coloque em nós um coração, Pai, contrito contigo. Um coração que se alegra na Tua presença. Um coração que está disposto a te ouvir, a te obedecer, a seguir os Teus ensinamentos. E, acima de tudo, a fazer a Tua vontade, Pai. Nós cremos que no momento, Senhor, que o Senhor pegar o nosso coração, a nossa vida será transformada. Nós poderemos chegar em todos os lugares e levar a Tua luz. Nós poderemos olhar para o olho do nosso irmão, Senhor, e dizer que Tu tens solução para tudo, que Tu és o Deus que transforma, que Tu és verdadeiramente o Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus, Pai. Então faz, Senhor, no nosso coração, segundo a Tua vontade, Pai. Nós nos entregamos a Ti, nós nos lançamos aos Teus pés.
Nós colocamos todo o peso de acusação, todas as palavras contrárias aos seus ensinamentos, em nome de Jesus. Nós deixamos na cruz, Pai, porque o Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas tristezas. Aquilo que nos distancia do Senhor, o Senhor já tomou sobre si. E agora nós podemos ser livres. Nós podemos confessar o teu nome. Nós podemos dizer que verdadeiramente o Senhor habita em nós, Pai. Então, da mesma forma como o Senhor está fazendo em nós, faz com cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa live, Senhor. Que em nome de Jesus elas possam terminar, Pai. Ao término disso tudo, Senhor, que elas possam ter saído mais fortalecidas. E querendo, Senhor, cada vez mais te seguir, te louvar e dar graça, Senhor, por tudo. É em nome de Jesus que nós choramos e desde já te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Paizinho, ainda na tua presença, nós queremos te agradecer por essa oportunidade tão rica em poder compartilhar a tua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer de forma especial pela vida da Sheila, a vida da Camila, da Daniele. Cobre, Senhor, essas jovens senhoras com teu sangue. Oh, Senhor, cobre as tuas filhas. Obrigada, Senhor, pela disponibilidade das tuas servas em estar aqui fazendo a tua obra nessa tarde, através dessa live. E de forma especial nós queremos te apresentar cada pessoa que está enfermo, cada pessoa que tem padecido com a enfermidade, sofrido. Nós queremos te pedir agora a tua intervenção. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ministrar cura sobre as vidas, Pai, crendo no poder da tua palavra. Aonde houver uma vida enferma, aonde houver um corpo sofrido pelas enfermidades, nós agora ministramos cura e repreendemos todo mal, todo câncer, toda infecção, toda célula que está adoecendo. Nós ministramos agora a unção que quebra o jugo da enfermidade. Deva sobre dergele chofarge alabaqueneia delavassaria, aonde houver uma vida que está crendo no poder, Senhor, da tua palavra, crendo, Senhor, que o Senhor opera onde tem coração sincero, onde existe fé. Deus, que agora que haja cura, que a cura alcance a vida de Eleci, que a vida alcance, Senhor, agora a tua cura alcance cada vida, Senhor, nesta tarde, que está clamando pela cura, que está esperando em ti, que em nome de Jesus, que seja curado, que seja curada de toda enfermidade. Opera, Senhor, para o louvor da tua glória. Opera, Senhor, para o louvor do teu nome. Que o teu nome seja glorificado na vida daquele que está recebendo, Senhor, agora a cura. Que haja testemunho. Que o Senhor venha operar de forma extraordinária. Faz, Senhor, para o teu louvor. Faz para a tua glória. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos por tua mão que está estendida, operando milagre nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, amém, minhas queridas, mais uma vez. Camila, obrigada, minha linda. Dani, obrigada. Sheila, que saiu também. Cheiro no coração de vocês. Que Deus continue abençoando cada uma de forma poderosa. Amém? Amém. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor para vocês que nos acompanharam até agora também. Muita gente, tá aí a Elizabeth, que participa dos estudos. Eu estou no trabalho, mas eu estou assistindo. Amém. A irmã também de Camila está aqui assistindo a gente. Muita gente assistindo. Então, que Deus abençoe. Tem colega Deus... Sim. Pode falar, e se tiver alguém que vocês conheçam, que vocês queiram também mandar um abraço, fiquem à vontade, tá? Melissa, Viluzia, alguns já saíram, mas Sim. agradeço muito pela presença deles. Se tiver alguém, Dani, também que você queira mandar um abraço aí, fica à vontade. Vi aí minhas tias, vi minha irmã, amém, que todos estão aí, que Deus abençoe.
Na próxima teremos aqui Joana. Algumas irmãs surpresas. Então, que Deus abençoe. Cheiro no coração de Amém. vocês. A paz do Senhor. Pai, Senhor. Mas sua irmã Luciana Gambarra, Deus abençoe.